Esta é a história de Antonieta, uma mulher que passou anos tentando atravessar o muro de silêncio erguido por sua única filha, Isadora. Entre o luto e a perplexidade, ela descobre que o distanciamento não era fruto de desamor, mas de um fardo pesado demais para ser compartilhado. Ao girar a chave de uma casa proibida em uma tarde fria no sul do Brasil, Antonieta não encontra apenas móveis e poeira, mas a prova de uma traição devastadora e o rastro de um sacrifício que mudaria sua vida para sempre. Prepare-se para uma jornada de dor, descobertas chocantes e uma busca implacável por justiça. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O vento minuano soprava cortante pelas frestas do cemitério em Caxias do Sul, carregando aquele frio úmido que parece se instalar direto nos ossos. Eu observava o caixão de Isadora descer lentamente, sentindo um vazio que nenhuma oração ou abraço de pêsames conseguiria preencher. Minha única filha estava morta aos 34 anos. O pior de tudo não era apenas a perda, mas o abismo que se abriu entre nós nos últimos 5 anos. Isadora me baniu da sua vida. Ela não atendia minhas ligações, devolvia meus presentes de Natal e, o que mais me doía, me proibiu terminantemente de colocar os pés em sua casa, uma chácara isolada nos arredores de Bento Gonçalves. Eu me lembrava da última vez que nos falamos, um embate amargo por telefone. Eu implorava para visitá-la, dizendo que sentia saudade do cheiro do café dela, daquelas tardes em que dividíamos um chimarrão olhando as parreiras. Isadora, com uma voz gélida que eu mal reconhecia, apenas disse: "Mãe, se você me ama, fique longe, não venha aqui, nunca", e desligou. Agora, ali estava eu, rodeada por araucárias e pelo silêncio sepulcral, vendo o homem que ela escolheu para casar, Ricardo, chorar de forma contida, quase coreografada. Ricardo nunca gostou de mim, e eu sempre senti um calafrio na espinha toda vez que seus olhos pequenos e calculistas cruzavam os meus. Após o sepultamento, quando os poucos presentes começaram a se dispersar sob o céu cinzento que ameaçava a garoa, um homem de terno escuro e expressão cansada se aproximou. Era o Dr. Fausto, o advogado que cuidava dos negócios de Isadora. Ele não disse palavras de conforto vazias. Em vez disso, estendeu-me um envelope pardo, grosso e pesado. "Dona Antonieta", ele disse, com a voz rouca pelo clima da serra. "Sua filha me deixou instruções muito específicas. Este envelope só deveria ser entregue à senhora em caso de falecimento dela. Ela insistiu que a senhora deveria ver o lugar por si mesma. A chave da chácara está aí dentro." Minhas mãos tremeram tanto que quase deixei o envelope cair sobre a terra fresca da sepultura. Por que agora? Por que me dar a chave quando não havia mais voz para me dar as boas-vindas ou me expulsar? Ricardo, que estava a poucos metros, percebeu o movimento. Seus olhos se estreitaram, e ele deu um passo em nossa direção, mas o Dr. Fausto foi mais rápido, despedindo-se com um aceno de cabeça e me deixando sozinha com aquele peso de metal e papel. Passei a noite em claro em meu apartamento pequeno, sentindo o cheiro de mofo e solidão. O envelope continha a chave de bronze, pesada e antiga, e um mapa desenhado à mão. Não havia carta, nem pedido de desculpas, apenas o endereço. Na manhã seguinte, o nevoeiro estava tão denso que eu mal enxergava o capô do meu carro velho enquanto dirigia em direção a Bento Gonçalves. O caminho era sinuoso, cercado por vinícolas que, naquela época do ano, pareciam esqueletos retorcidos sob a neblina. Quando finalmente avistei o portão de ferro da propriedade, um sentimento de náusea me atingiu. A casa era uma construção de pedra e madeira, típica da região, mas parecia negligenciada. O jardim, que Isadora sempre amou cultivar, estava tomado pelo mato, alto e por roseiras secas, que pareciam garras tentando segurar quem passasse. Estacionei o carro e fiquei ali, ouvindo apenas o estalar do motor esfriando e o grito de um quero-quero em algum lugar distante no campo. Caminhei até a varanda. O som dos meus passos na madeira úmida ecoava como batidas de um coração ansioso. Coloquei a chave na fechadura. Ela girou com uma facilidade surpreendente, como se a porta estivesse ansiosa para ser aberta. Ao empurrá-la,
Não fui recebida pelo cheiro de canela ou de flores que Isadora tanto gostava. Em vez disso, uma corrente de ar gelado, saturada com um odor metálico e químico, me atingiu em cheio. Era o cheiro de hospital, aquele odor estéril de desinfetante hospitalar e remédios fortes que impregna as paredes e o espírito. Dei o primeiro passo para dentro da sala de estar e parei bruscamente. O que eu esperava encontrar? Fotos. Nossas! Poeira de abandono? Talvez o rastro de uma vida secreta e luxuosa? Nada me preparou para a cena diante de mim. A ampla sala de estar, onde deveria haver sofás e uma lareira aconchegante para os dias de inverno gaúcho, havia sido transformada. Havia suportes de soro cromados espalhados pelos cantos, como sentinelas silenciosas. No centro, uma cama hospitalar motorizada, cercada por monitores cardíacos que agora estavam apagados, mas cujas telas escuras pareciam me observar. Cilindros de oxigênio estavam empilhados contra a parede de pedra. Em uma mesa lateral, fileiras de frascos de medicamentos controlados, gases e seringas descartáveis organizadas com uma precisão maníaca. Meu coração martelava contra as costelas. Isadora estava doente? Era por isso que ela me afastou? Mas os registros médicos que vi brevemente no hospital após o acidente de carro que a levou diziam que ela estava saudável até aquele impacto fatal. Então, para quem era tudo aquilo? Quem estava sendo mantido naquela UTI clandestina no meio do nada? Avancei mais um pouco, meus pés tropeçando em fios que serpenteavam pelo chão de madeira. No canto da sala, atrás de um biombo de pano branco, vi algo que me fez perder o fôlego. Não era apenas um hospital em miniatura. Era um cativeiro de luxo. Havia uma cadeira de rodas adaptada e sobre um criado mudo, uma foto. Não era uma foto de Isadora, nem minha. Era a fotografia de uma mulher jovem, de cabelos claros, que eu nunca tinha visto na vida, mas que sorria para a câmera com uma alegria que contrastava violentamente com a frieza daquele ambiente. Enquanto eu processava aquela imagem, ouvi um ruído vindo do andar de cima, um rangido seco de assoalho. Eu não estava sozinha na casa. O pânico subiu pela minha garganta, mas a curiosidade e o instinto de mãe, que agora buscava desesperadamente entender o que a filha escondeu por anos, foram maiores. Tem alguém aí? Minha voz saiu pequena, engolida pelo silêncio opressor da sala hospitalar. Ninguém respondeu, mas o cheiro de remédio pareceu se intensificar, misturado agora a um aroma sutil e perturbador de perfume masculino caro. O mesmo perfume que Ricardo usava no funeral. Olhei para a escada de madeira escura e percebi que a verdade sobre o isolamento de Isadora não estava naquela sala de equipamentos médicos, mas no que aqueles equipamentos estavam tentando esconder ou manter vivo, longe dos olhos do mundo e, principalmente, longe dos meus. Aquele mini-hospital era apenas a ponta de um iceberg de mentiras. E conforme eu subia o primeiro degrau, uma certeza gelada se instalou em mim. Isadora não me proibiu de entrar para me magoar, mas para me proteger de algo que ela mesma já não conseguia mais controlar. O ranger da madeira sob os meus pés parecia um grito de alerta no silêncio sepulcral daquela casa. Cada degrau da escada de carvalho maciço, escurecida pelo tempo e pela umidade da Serra Gaúcha, pesava na minha alma. Eu sentia os meus joelhos a estalarem, um lembrete físico da minha idade e do cansaço que o luto me tinha imposto, mas a adrenalina que corria nas minhas veias era mais forte do que qualquer dor. Eu precisava de saber. O cheiro de hospital, aquele odor acre de éter e desinfetante, tornava-se ainda mais denso à medida que eu subia para o segundo andar. Era uma afronta ao cenário bucólico de Bento Gonçalves, onde o cheiro esperado seria o das uvas a fermentar ou da terra molhada após a geada. Cheguei ao patamar superior e deparei-me com um corredor estreito, iluminado apenas por uma janela de vidro martelado que filtrava a luz cinzenta da tarde. Havia 3 portas. A primeira estava entreaberta. Empurrei-a com a ponta dos dedos. O coração a bater com tanta força que eu temia que as costelas partissem. Era o quarto da Isadora. Mas não era o quarto que eu imaginava para a minha filha. Não havia flores, nem as cores quentes que ela tanto amava. As paredes eram de um branco gélido, quase azulado, pela luz externa.
Sobre a cama perfeitamente arrumada, repousava um caderno de capa de couro preta, gasto nas bordas. Aproximei-me e abri o caderno ao acaso. A caligrafia da Isadora, outrora arredondada e firme, estava trêmula, como se tivesse sido escrita às pressas ou sob um terror paralisante. Ele disse que se eu contasse à minha mãe, ela seria a próxima. Ele mantém-na lá embaixo, mas o verdadeiro prisioneiro sou eu. Dizia uma das notas. Senti o meu estômago dar um nó. Ele, Ricardo, aquele homem de modos polidos e choro ensaiado no funeral, era o arquiteto daquele pesadelo. Mas quem era ela? A mulher da fotografia que vi na sala. Fui interrompida pelo som de um motor. O barulho de pneus a esmagar o cascalho da entrada da chácara fez o meu sangue gelar. Corri para a janela do corredor e, escondida atrás da cortina pesada, vi o sedã prateado do Ricardo estacionar. Ele saiu do carro com uma pressa invulgar, ajustando o casaco de lã e olhando em redor com desconfiança. Ele não deveria estar aqui. Ele tinha me dito que ia tratar de documentos em Porto Alegre. A mentira dele era a prova final de que aquela casa escondia algo que ele precisava de proteger a qualquer custo. Entrei em pânico. Se ele me encontrasse ali, com a chave que o advogado me dera, eu não sabia do que ele seria capaz. Olhei em redor e vi uma pequena porta de acesso ao sótão. Sem pensar, subi a escada embutida e fechei o alçapão segundos antes de ouvir a porta principal da casa ser aberta com força lá embaixo. Pelo buraquinho da madeira do sótão, eu conseguia ouvir tudo. O som dos passos firmes do Ricardo no assoalho da sala, o barulho metálico dos equipamentos de suporte à vida sendo movidos, e depois o som de uma voz. Não era a voz dele, era um murmúrio baixo, uma voz feminina, fraca e arrastada, que vinha de algum compartimento escondido que eu não tinha visto. Ricardo, dói, a voz disse, entrecortada por uma tosse seca. Silêncio, Luciana. O tom do Ricardo era de pura crueldade, desprovido de qualquer resquício daquela máscara de genro perfeito que ele usou durante anos. A Isadora já não está aqui para te mimar com compressas e cuidados. Ela foi-se, e se não, queres ter o mesmo destino que ela. Ficas calada. O meu coração parou. O destino que ela teve. O acidente de carro da Isadora não tinha sido um acidente. A minha filha tinha sido silenciada porque já não aguentava mais ser a enfermeira de um crime. Luciana. Esse era o nome da mulher. Comecei a ligar os pontos, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto, silenciosas e quentes. Ricardo tinha uma irmã. Ouvi dizer uma vez que tinha desaparecido num suposto tratamento clínico no exterior há anos. Ele mantinha-a aqui, escondida, provavelmente para continuar a receber uma herança ou para ocultar um erro médico que ele mesmo teria cometido, já que ele era administrador hospitalar. E Isadora, com o seu coração de ouro e formação em enfermagem, foi obrigada a cuidar dela sob ameaça. Fiquei horas encolhida naquele sótão escuro, sentindo o cheiro a pó e a madeira velha, ouvindo o Ricardo a mover-se lá embaixo como um animal enjaulado. Ele falava ao telefone, mencionando valores, nomes de advogados e um transplante clandestino que precisava de ser finalizado. A cada palavra dele, a minha dor transformava-se em algo diferente. A tristeza do luto estava a ser substituída por uma raiva fria e calculista. Ele tirou-me a minha filha. Ele transformou os últimos anos da vida da Isadora num inferno de segredos e medo. Quando o sol se pôs e a escuridão total engoliu a chácara, ouvi o Ricardo sair novamente. O carro arrancou e o silêncio voltou a dominar o lugar. Desci do sótão com os membros dormentes, mas a mente lúcida como nunca. Fui até a sala, onde a luz da lua entrava pelas janelas e iluminava o mini-hospital. Agora, eu via a porta escondida atrás de uma estante de livros que eu tinha ignorado. Abri a porta e encontrei um quarto. Pequeno, sem janelas, iluminado por uma lâmpada fraca. Deitada numa cama simples estava a mulher da fotografia, Luciana. Ela era apenas pele e osso, com os olhos encovados e a respiração pesada. Quando me viu, ela não gritou. Ela apenas estendeu uma mão trêmula na minha direção. Tu és a mãe dela. Ela sussurrou. A Isadora falava de ti todas as noites. Ela queria ir embora. Ela ia contar tudo. Por isso, ele a matou.
Segurei a mão dela, sentindo a pele fria como o gelo. Naquele momento, eu soube que não podia simplesmente chamar a polícia. O Ricardo tinha influências, tinha dinheiro e tinha o Dr. Fausto nas mãos. Se eu quisesse justiça pela Isadora e liberdade para aquela mulher, eu teria de jogar o jogo dele. Eu teria de ser tão implacável quanto o homem que destruiu a minha família. Descansa, Luciana, eu disse, a minha voz agora firme, sem qualquer rastro de hesitação. Eu estou aqui agora, e o Ricardo vai desejar nunca ter cruzado o caminho da família da Isadora. Saí da casa antes que ele voltasse, levando comigo o caderno da minha filha. Eu tinha os nomes, tinha as provas e, acima de tudo, tinha o motivo. A vingança não seria rápida, mas seria absoluta. Enquanto conduzia de volta para Caxias, sob a neblina espessa da serra, eu já não era a mãe desolada que chorava no cemitério. Eu era uma mulher com uma missão, e a primeira peça do dominó do Ricardo estava prestes a cair. O silêncio do meu apartamento em Caxias do Sul nunca pareceu tão ensurdecedor quanto naquela noite, após retornar daquela casa de horrores em Bento Gonçalves. O frio lá fora era impiedoso, mas por dentro eu sentia um incêndio de indignação. Sentei-me à mesa da cozinha, a única lâmpada amarelada balançando levemente, e abri o caderno de capa preta de Isadora. O cheiro de papel guardado misturava-se ao aroma de um café forte que eu fiz apenas para manter as mãos ocupadas e não desabar em prantos novamente. Cada página que eu virava era uma facada no meu peito. Isadora detalhava como Ricardo a chantageava. Ele dizia que, se ela o denunciasse por manter a irmã em cárcere privado para usufruir de uma fortuna de família que só seria liberada enquanto Luciana estivesse em tratamento, ele daria um jeito de me incriminar por algo terrível, usando os contatos dele na administração hospitalar e na polícia local. A minha menina, a minha Isadora, sacrificou a própria liberdade e o convívio comigo para me manter segura. Hoje, Luciana teve uma crise convulsiva. Ricardo se recusou a levá-la ao hospital. Ele diz que o mini-hospital que montou é suficiente, mas eu sei que ele quer apenas que ela dure o suficiente para a próxima assinatura do inventário. Ele é um monstro, mãe. Sinto tanta saudade do seu abraço, mas não posso te envolver nisso, dizia uma das últimas páginas, datada de apenas 3 dias antes do acidente que a matou. O papel estava levemente ondulado, sinal de que lágrimas tinham caído ali enquanto ela escrevia. Eu não podia simplesmente ir à delegacia. Ricardo tinha amigos influentes, circulava nas rodas da alta sociedade da Serra, jantava com juízes e delegados nos melhores restaurantes de Gramado. Eu precisava de um aliado, alguém que estivesse fora do círculo de poder dele. Lembrei-me de Benício, um antigo colega de trabalho do meu falecido marido. Benício era um perito técnico aposentado, um homem de poucas palavras, mas de uma retidão inabalável, que vivia em uma pequena chácara consertando rádios antigos e relógios. No dia seguinte, sob uma chuva fina que deixava o asfalto brilhante e perigoso, fui até a oficina dele. O som dos relógios de parede batendo em uníssono criava uma atmosfera de urgência. Quando contei tudo o que vi e mostrei o caderno de Isadora, os olhos de Benício, por trás das lentes grossas dos óculos, brilharam com uma faísca de justiça. Antonieta, esse tipo de verme não cai com uma simples denúncia, ele disse, a voz rouca e firme, enquanto examinava a chave de bronze que eu carregava. Ele vai alegar que você está louca de luto, que invadiu a propriedade. Precisamos de provas irrefutáveis. Precisamos que ele confesse ou que seja pego com as mãos na massa durante esse tal procedimento que você ouviu ele mencionar. Benício me entregou 2 dispositivos minúsculos, quase invisíveis. Uma microcâmera camuflada em um broche de prata que pertencera à minha mãe e um gravador de alta sensibilidade. Você precisa voltar lá, Antonieta. Precisa fazer com que ele acredite que você não sabe de nada, mas que está disposta a vender a sua parte da herança da Isadora para ele. O dinheiro é o único idioma que esse homem fala. Se ele sentir que pode lucrar, ele vai baixar a guarda. O meu estômago revirou só de pensar em olhar novamente para a cara cínica do Ricardo, mas eu sabia que Benício tinha razão. Liguei para Ricardo. Naquela tarde, minha voz saiu trêmula.
o que ironicamente ajudou na minha atuação de mãe desamparada. Ricardo, querido, eu estive pensando. O doutor Fausto me entregou a chave daquela chácara. Eu fui lá, mas não aguentei entrar. É muita dor, sabe? Muitas lembranças da Isadora. Eu queria conversar sobre o futuro daquele lugar. Talvez você queira comprar a minha parte. Eu só quero encerrar esse ciclo e me mudar daqui. Do outro lado da linha, o silêncio dele foi breve, mas carregado de uma satisfação mal disfarçada. Ora, dona Antonieta, compreendo perfeitamente o seu sofrimento. Realmente, aquele lugar é pesado. Fico feliz que a senhora tenha me procurado. Que tal nos encontrarmos lá amanhã, ao final da tarde? Podemos assinar um pré-contrato e eu já lhe entrego um adiantamento. Quero facilitar as coisas para a senhora. Facilitar as coisas? Pensei, apertando o telefone com força até os dedos ficarem brancos. Eu sabia o que ele queria. Garantir que eu nunca mais voltasse àquela casa e que ele tivesse controle total sobre o cativeiro de Luciana antes que o procedimento acontecesse. No dia seguinte, o céu estava cor de chumbo. Dirigi novamente para Bento Gonçalves. O broche de prata preso ao meu casaco de lã. O peso daquelas provas tecnológicas parecia maior do que o do próprio carro. Quando estacionei na frente da chácara, Ricardo já estava lá. Ele usava um sobretudo elegante e um sorriso que não chegava aos olhos. Dona Antonieta, ele disse, aproximando-se para um abraço que me causou náuseas. O cheiro do perfume dele, aquele odor caro e arrogante, agora se misturava ao cheiro de mato úmido. Vamos entrar? Preparei um café para conversarmos com calma. Entramos na sala. O mini-hospital ainda estava lá, mas ele tinha coberto os equipamentos mais óbvios com lençóis brancos, como se fossem fantasmas no meio da sala. Sentamos à mesa de madeira rústica. Ele colocou um papel diante de mim, um documento de venda com termos claramente abusivos, mas eu fingi ler com dificuldade, limpando os olhos com um lenço. É muita coisa para processar, Ricardo. A Isadora, ela parecia tão sozinha aqui. Ela nunca me contou por que tinha tanto medo de mim. Você sabe de algo? Ele se inclinou para a frente, a expressão mudando para uma condescendência irritante. A Isadora tinha problemas, Antonieta. Sabe como é a mente humana? Ela via coisas, achava que eu estava escondendo segredos. Eu fiz de tudo para protegê-la, mas o acidente foi uma fatalidade da própria imperícia dela ao volante. A mentira escorria da boca dele como veneno. Eu senti uma vontade hercúlea de saltar sobre a mesa e arrancar aquela máscara, mas respirei fundo, sentindo o dispositivo de gravação aquecer levemente contra o meu peito. E aquela porta ali, Ricardo? Apontei para a estante que escondia o quarto de Luciana. Achei que ouvi um barulho vindo de lá quando estive aqui da outra vez. O rosto dele empalideceu por um milésimo de segundo, mas ele logo recuperou a compostura, soltando uma risada seca e sem vida. Ah, devem ser os ratos. Essa casa é velha, Antonieta. Por isso mesmo quero reformá-la assim que a senhora assinar esses papéis. Vamos, assine logo. Garanto que o valor é mais do que justo para uma mulher da sua idade viver com tranquilidade. Nesse momento, um grito abafado, mas claramente humano, veio de trás da estante. Luciana estava acordando, ou talvez o efeito dos sedativos estivesse passando. Ricardo travou. Seus olhos se tornaram fendas escuras, e a máscara de genro perfeito caiu completamente. O que foi isso, Ricardo? Parece uma pessoa, eu disse, levantando-me e caminhando em direção à estante, o coração disparado. Sente-se, Antonieta. Agora, o tom de voz dele mudou drasticamente. Já não era o tom polido de um administrador. Era a voz de um predador encurralado. Você sempre foi metida demais. A Isadora herdou isso de você. E veja onde isso a levou. Ele se levantou, bloqueando o meu caminho. Eu vi quando ele levou a mão ao bolso interno do casaco. Eu sabia que precisava que ele dissesse mais, que ele admitisse o que estava fazendo com Luciana e o que fez com minha filha. Mas o perigo agora era real e imediato. O ar frio da serra parecia ter congelado tudo ao redor, menos o ódio que agora brilhava nos olhos do homem diante de mim. Ricardo deu um passo à frente e eu recuei até sentir o metal frio de um suporte de soro nas minhas costas.
A sala, que antes parecia apenas um hospital improvisado, agora se assemelhava a uma câmara de tortura psicológica. O cheiro de desinfetante e mofo parecia entrar pelos meus poros, sufocando-me. Ele não tentou esconder mais nada. A mão que ele mantinha no bolso interno do casaco revelou-se, empunhando um frasco de vidro escuro e uma seringa. O brilho da agulha sob a luz fraca da sala era aterrorizante. Você não deveria ter vindo aqui, Antonieta. A Isadora morreu tentando ser a heroína, e veja onde ela foi parar. Debaixo de 7 palmos de terra no cemitério da cidade. Ela achou que podia me chantagear com a vida da Luciana. Ela achou que o amor por você a tornaria imune a mim. Ele disse, com um sorriso distorcido que revelava dentes perfeitamente brancos e gélidos. Você sabotou o carro dela, não foi? Minha voz saiu num sussurro, mas cada palavra carregava o peso de uma acusação formal. Você cortou os freios ou a jogou para fora da estrada naquela curva da RS 448. Minha filha nunca teria perdido o controle daquele jeito. Ricardo soltou uma gargalhada curta e seca, um som que ecoou pelas paredes de pedra da chácara, misturando-se ao vento que uivava do lado de fora. Sabotar um carro é tão clichê. Digamos apenas que eu sabia que ela estava instável. Sabia que ela estava desesperada para chegar até você e contar tudo. Só precisei dar um pequeno incentivo psicológico e um toque no para-choque traseiro no momento certo. Foi uma fatalidade, Antonieta, como a que vai acontecer aqui hoje. Uma senhora de idade, desolada pelo luto, invade a chácara do genro e, num surto de depressão, acaba injetando em si mesma uma dose letal de insulina. Poético, não acha? Eu sentia o broche de prata aquecer contra o meu peito. Eu precisava que ele continuasse falando. A microcâmera estava captando cada movimento, cada confissão sórdida. Benício, que estava monitorando o sinal de rádio a alguns quilômetros de distância em sua caminhonete, já deveria ter acionado a polícia, mas eu precisava garantir que Ricardo não me matasse antes que as sirenes soassem. E a Luciana? Perguntei, tentando ganhar tempo, enquanto minhas mãos tateavam o suporte de metal atrás de mim. Por que mantê-la nesse estado? Por que não deixá-la morrer de uma vez se você a odeia tanto? Dinheiro, minha cara sogra. O testamento do nosso avô foi muito claro. A herança bilionária das vinícolas e dos imóveis em Curitiba só seria administrada por mim, enquanto Luciana estivesse viva e sob meus cuidados. Se ela morresse, tudo iria para instituições de caridade. Luciana é o meu passaporte para a vida que eu mereço. A Isadora queria levá-la para um hospital real. Queria denunciar os maus tratos. Ela não entendia que algumas vidas valem mais como vegetais do que como pessoas. Nesse momento, a porta da estante se abriu com um estrondo. Luciana, num esforço sobre-humano, tinha se arrastado da cama e caído contra a madeira. Ela estava no chão, a camisola branca suja de urina e suor, os olhos arregalados de pavor. Ricardo se virou para ela com um olhar de puro nojo. "Volte para o seu buraco, Luciana!" ele gritou, avançando um passo. Foi a minha chance. Agarrei o suporte de soro com as 2 mãos e o girei com toda a força que o ódio de uma mãe pode proporcionar. O metal atingiu o braço de Ricardo, fazendo com que a seringa voasse longe e se espatifasse no chão de madeira. Ele soltou um urro de dor e se virou para mim, a face agora transfigurada pela fúria. Ele avançou, suas mãos grandes agarrando o meu pescoço, apertando com uma força que me tirou o ar instantaneamente. Eu via pontos pretos diante dos meus olhos. O cheiro do perfume dele agora era o cheiro da morte. Minhas unhas cravaram-se nos pulsos dele, mas ele era mais forte. Eu pensava na Isadora. Pensava no sorriso dela quando era criança, correndo pelos parreirais. Eu não vou morrer aqui, minha filha, eu pensava, enquanto o mundo escurecia. De repente, o som de vidros estourando e o clarão de lanternas potentes invadiram a sala. "Polícia! Mãos para o alto! Solte a mulher agora!" Ricardo hesitou. O choque de ser pego no flagrante fez com que seu aperto afrouxasse por um segundo. Foi o suficiente para eu desferir uma joelhada com o resto de força que me sobrava. Ele recuou, tropeçando nos fios dos monitores, e os policiais entraram como uma avalanche. Ele foi jogado ao chão,
o rosto pressionado contra a madeira que ele tanto prezava. O som das algemas fechando-se foi a música mais doce que eu já ouvi na vida. Benício apareceu logo atrás, seu rosto cansado marcado por uma preocupação profunda. Ele me ajudou a levantar, enquanto os paramédicos corriam para socorrer Luciana. Está tudo gravado, Antonieta, Benício sussurrou, segurando minhas mãos trêmulas. Ele nunca mais vai ver a luz do sol, sem estar atrás de grades. A vingança, no entanto, não terminou ali. Nos meses que se seguiram, usei cada centavo da herança que Isadora me deixou para contratar os melhores advogados e garantir que o império de Ricardo fosse desmantelado pedra por pedra. Descobrimos que o Dr. Raul Fausto também estava envolvido, recebendo propinas para falsificar documentos médicos. Ambos foram condenados a penas máximas por cárcere privado, tentativa de homicídio e fraude. A chácara em Bento Gonçalves foi vendida, mas antes fiz questão de arrancar cada equipamento médico e doá-los para o Hospital Público de Caxias, onde poderiam realmente salvar vidas, em vez de escravizá-las. Luciana foi transferida para uma clínica de reabilitação de alto nível em Gramado, onde, aos poucos, começou a recuperar a fala e o movimento das pernas. Ela se tornou a filha que a vida me deu em troca daquela que me foi tirada. Hoje, visitei o túmulo de Isadora. O sol de outono brilhava sobre a pedra de mármore e as flores que plantei ali estavam vibrantes. Não havia mais segredos, não havia mais muros. Eu me sentei no banco de madeira. Respirei o ar puro da serra e senti, pela primeira vez em anos, uma paz genuína. Ricardo estava apodrecendo em uma cela fria, sentindo na pele o isolamento que impôs a própria irmã e a minha filha. Ele perdeu o nome, a fortuna e a dignidade. Eu olhei para a fotografia de Isadora na lápide e sorri. Nós conseguimos, minha filha, sussurrei para o vento. A casa está vazia, o monstro está preso, e o seu segredo agora é a nossa justiça. A dor da perda nunca iria embora totalmente, mas a justiça tinha um gosto reconfortante, como o primeiro chimarrão de uma manhã de inverno. Eu me levantei, ajustei meu casaco e caminhei em direção ao carro. A vida continuava, mas agora sob os meus próprios termos.